Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nossos irmãos aqui encarnados, desencarnados, a espiritualidade amiga e benfeitora desta casa, que já preparou esse ambiente para nos receber nessa noite, onde todos nós estamos em sintonia, em busca do mesmo propósito, e já somos tratados desde que entramos no portão, já estamos sendo acolhidos, medicados, auxiliados. Não imaginamos o quanto somos abraçados por estes irmãos maravilhosos que nos acompanham, e temos a certeza que nenhum de nós estamos sós. E é nisso que agradecemos a Deus e a Jesus pela permissão de estarmos aqui, porque é pela vontade dele, nada mais acontece se não for pela permissão do nosso Mestre. E assim convido a todos, aos nossos irmãos também que estão do outro lado da telinha, que possam fechar os seus olhos, elevar os pensamentos até nosso Mestre Jesus, tirando todas as preocupações da nossa mente, tirando as angústias dos nossos corações, e neste momento, na confiança e na certeza que estamos um pouco mais perto de nosso Mestre Jesus, porque aonde há uma ou mais pessoas falando em seu nome, Ele está presente junto a todos nós. E assim pedimos, Pai, que a Tua luz possa vir ao nosso encontro, tocando o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, para que possamos assimilar as palavras do Santo Evangelho, que possamos abrir a porta do nosso coração para mais um pequeno aprendizado na noite de hoje. Agradecendo aos nossos irmãos, aos nossos mentores e toda a espiritualidade que nos acompanha. E assim, Senhor, pedimos-te a permissão para iniciarmos o Evangelho desta noite, com o seu amparo e a sua proteção. Que assim seja. E assim, meus irmãos, estamos ainda nessa maratona do nosso livro, que estamos acompanhando semana a semana. Cada capítulo é exposto a cada um dos nossos irmãos palestrantes. E hoje continuamos nessa maratona com o livro Boa Nova, e convido a todos vocês para que tenham a curiosidade de folhear essas páginas maravilhosas de aprendizado, de orientação, histórias essas verdadeiras e reais que vêm trazer para a nossa vida um acréscimo de sabedoria, um acréscimo de compreensão. Certo que as páginas relatam uma história que talvez em meia hora não consigamos passar para o público, mas conseguimos passar uma pequena parte aonde nos chama mais atenção e deixamos vocês todos, inclusive vocês, meus irmãos que estão aí do outro lado, a curiosidade de saber o que mais está contido nessas páginas maravilhosas que foram ditadas pelos nossos irmãos espirituais. Então, assim, hoje, o capítulo de hoje é sobre o pecado e punição. Para sabermos, naquela época, como era visto este pecado e punição, vou relatar aqui para vocês. Na época de Jesus Cristo,
A ideia de pecado e punição era muito ligada à interpretação rigorosa da lei de Moisés. Muitos acreditavam que todo sofrimento era castigo de Deus. As doenças, a pobreza, as tragédias eram sinais de pecado e punição por nosso Deus Pai. Quem errava deveria sofrer punição pública e severa. A justiça estava mais concentrada na condenação do que a reparação das pessoas. Então, neste momento, eu convido todos vocês para nós irmos até a cidade de Jerusalém, na época aonde Jesus pregava o seu evangelho. Vamos dispor o nosso espírito para nos sentir neste lugar, neste momento. E assim sentiremos um pouco mais as emoções que ali foram expostas. E assim, dentro também da visão espírita, pecado não é condenação eterna, mas um desvio da lei divina, que gera naturalmente consequências educativas. E assim começamos essa jornada. Estamos em Jerusalém, no século I depois de Cristo. Jesus havia terminado uma das suas pregações na praça pública, quando percebeu a multidão que se movimentava em alvoroço. E ali aquelas pessoas corriam e havia muitas pessoas, e isso chamou a atenção de todos. Alguns populares mais exaltados manifestaram-se em gritos: apedrejam-na, apedrejam-na, adúltera! Enquanto isso, uma mulher ofegante, os cabelos despenteados e as faces malicentas, se aproximava dele, com uma súplica de proteção a sair dos seus olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento desta pecadora, na conformidade dessas antigas tradições. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o Mestre Jesus exclamou com serenidade e desassombro, causando espanto a todos que o ouviam. Jesus se levantou após estar escrevendo na areia, olhou para todos aqueles homens que pediam o apedrejamento desta mulher e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios daqueles homens. Foi uma palavra que emanou uma energia tão profunda no sentimento daqueles que ali estavam a clamar por justiça, que sentiram a sua alma pela primeira vez se assustar diante daquela pergunta. A multidão se concentrava para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever novamente ao solo, despreocupadamente.
Aos poucos, aquele lugar começava a ficar quase deserto. Aqueles homens, aos poucos, iam lançando as pedras no chão, porque sentiram em sua alma que não poderiam argumentar por aquilo que clamavam. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou àquela pobre infeliz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas caíam num gesto de agradecimento e de alegria. Mas Jesus continuou: se ninguém te condenou, eu também não a condeno. Vá e não peques mais, para que não venha sobre ti coisas piores. Enquanto ela se retirava, os discípulos não conseguiram ocultar a estranheza que lhes causaram aquele gesto de Jesus. João se aproximou de Jesus e interrogou: Mestre, por que não condenou a meretriz de vida fácil? Ah, Jesus fitou no discípulo um olhar calmo e bondoso e respondeu: quais as razões que apresentas em favor desta condenação? O discípulo ficou estático. Mas aí Jesus também falou: sabes o motivo por que esta pobre mulher se prostituiu? Olhando serenamente para o discípulo: terás sofrido alguma vez a dureza das reviravoltas inesperadas que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? E olhando para o discípulo ainda disse: não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos seus irmãos e das mulheres ainda mais felizes do que ela? Não seria justo agravar-lhes os padecimentos infernais da consciência, pesarosa e sem rumo. Como nos sentimos nessa cena, meus irmãos, com essas indagações do nosso Mestre Jesus? Estamos nós em meio àquela praça pública. Estamos no meio da multidão. Quem somos nós? Aonde nos colocamos? Somos aqueles homens enfurecidos, que pedem justiça com suas próprias mãos?
que na fúria de uma pedra na mão se sente juízes para dilacerar uma vida. Ali estava uma mulher que era chamada de prostituta e não pelo nome. Homens ali corruptos, fariseus, homens das leis, que ali se juntaram para ver a queda de Jesus, para comprovar se Jesus ia desafiar a lei de Moisés. Homens ali capazes de mentirem para comprometer uma vida. Quantos homens na humanidade e até hoje continuam com as suas pedras na mão, querendo fazer justiça, desvalorizando a vida, tendo preconceitos, marginalizando a vida de uma mulher? Quantas vezes hoje sentamos diante de uma tela de televisão e assistimos os relatos dos feminicídios, a falta de respeito pela vida? Homens estes que se julgavam perfeitos numa sociedade corrupta, sem lei, e se justificavam por leis, mas não por suas condutas. Quando Jesus pergunta qual deles não tinha pecado algum, que atirasse aquela pedra, foram atingidos em sua consciência, porque ali se instalara o maior juiz de todos, a lei divina, que ali se instalava, no qual cada um deles, sem poder argumentar com Jesus, soltaram as suas pedras. Porque ali Jesus não poderia aniquilar a vida daquela mulher. Porque Jesus, em Jesus, não continha o pecado. Jesus não era um pecador. E no meio dessa multidão, aquela mulher, qual de nós em humanidade nos colocamos no lugar daquela mulher que não tinha voz perante a sociedade, não tinha direitos, enfraquecida pelos tormentos, pelas acusações, não teve a oportunidade de se defender, foi calada, apenas julgada. Quantos de nós não passamos por esse caminho, aonde somos injustiçados, aonde enfrentamos preconceitos dentro da própria família, aonde enfrentamos injustiças com os nossos irmãos, somos odiados pelos pais, recriminados, e não temos a oportunidade de nos defender. Mas, até que encontramos alguém que nos enxerga, que nos vê como filhos de Deus, num caminho de evolução. Aí eu pergunto para vocês, quem foi o primeiro juiz nessa história?
Foram os outros? Ou foi a nossa própria consciência? E hoje, quando estamos no meio da sociedade, quando estamos no nosso lar, quando estamos numa casa religiosa, o que estamos fazendo? Não é nossos irmãos, nossos parentes e amigos que vão nos mostrar os nossos erros, as nossas deficiências. É o maior juiz que está instalado dentro de nós. Todos nós erramos, todos nós julgamos e também fomos julgados. A questão é, quais as pedras que ainda carregamos no nosso coração? A pedra da mágoa? A pedra da crítica? Do orgulho? Da intolerância? Do preconceito? Da dureza com os erros alheios? Às vezes, ao ferirmos com pedras as pessoas, elas não são tão atingidas do que quando as ferimos com as palavras, com as pedras do nosso coração. E quantas vezes também somos aquela mulher do Evangelho? Quantas vezes carregamos culpas, arrependimentos, erros escondidos e medos de não sermos aceitos. E mesmo assim, Jesus não abandona nenhum de nós. Não existe pessoas perfeitas, meus irmãos. Existe almas aprendendo. E se Deus é paciente conosco, por que ainda somos tão severos com nós mesmos e com os outros? Naquela manhã, Jesus realmente não salvou apenas aquela mulher do apedrejamento. Ele tentou salvar toda a humanidade. Não foi apenas aquela mulher. Com as suas palavras e seu gesto, Jesus trouxe uma mensagem de salvação e de verdadeira justiça. Por isso Jesus disse que não veio mudar a lei, ele veio cumpri-la. E nesse capítulo ainda, que se segue, tem uma parte que Jesus também nos mostra que trazemos a fagulha divina dentro de nós. Quando Jesus afirma, vós sois deuses, ele revela justamente essa natureza espiritual elevada do ser humano. Não significa que sejamos perfeitos, mas que fomos criados para nos desenvolver ao longo da evolução as virtudes mais divinas. Muito tempo depois, Jesus subiu a Cafarnaum, para Jerusalém, acompanhado por alguns dos seus discípulos. Ali eles celebravam as festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado, sob a fiscalização rigorosa de todos que estavam ali. Não foram poucos os paralíticos que o cercavam naquele momento, ansiosos pelo benefício da sua virtude salvadora. Escandalizados, os fanáticos, porque Jesus curava e consolava na sua jornada gloriosa de redenção. E ali Jesus explicava que o sábado não foi feito para o homem, e nem o homem para o sábado.
corrigindo, explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado, porque era o que mais se cogitava naquele dia. E Jesus justamente apareceu ali no sábado. As curas realizadas aos sábados também representavam essa transformação moral. Jesus aqui mostra que ao aliviar a dor humana e os curar, era mais importante do que as religiões e as suas ações sobre aquele povo. Emmanuel ainda lembra que desde os ensinamentos do Evangelho, até mesmo o Império Romano começou gradualmente a modificar a sua compreensão de justiça. A substância moral do cristianismo penetrou as leis dos povos, humanizando aos poucos os sistemas de julgamento. A ideia de misericórdia, dignidade humana e possibilidade da recuperação moral começou lentamente a substituir punições brutais e condenações absolutas. Assim, o capítulo mostra que o Evangelho trouxe uma revolução espiritual para toda a humanidade, substituindo a vingança pela compreensão, o julgamento pela consciência e a condenação pela oportunidade da renovação. Com o tempo, a justiça humana evoluiu, deixando aos poucos a simples punição para buscar também compreensões, direitos e valorização da vida. O Evangelho trouxe ao mundo a ideia que toda criatura merece a oportunidade de regeneração e respeito como os filhos de Deus. Essa é uma pequena parte que está no final do livro, onde Emmanuel faz um resumo do que esse Evangelho trouxe para a humanidade, sobre esse ato de Jesus, sobre a condenação e o apedrejamento, sobre as leis, sobre curar os enfermos aos sábados. E ele traz essa grande inspiração para todos nós. Então convido a todos que consigam pegar esse livro em um momento no dia e reler essas páginas com calma, com atenção, porque é um grande aprendizado. Aqui eu trouxe um pequeno resumo desta obra, mas ela é rica de informações dos diálogos de Jesus com seus apóstolos. Então, neste momento, eu convido a todos vocês a finalizarmos essa palestra com a nossa prece, agradecendo em primeiro lugar a Jesus por esta oportunidade. E assim elevemos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. E te agradecemos, Pai, pelos ensinamentos de amor e misericórdia que iluminam nossas consciências. Retira, Pai, dos nossos corações as pedras do julgamento, da intolerância e da dureza de sentimentos, para que possamos compreender a extensão da vossa misericórdia para toda a humanidade. Faça de nós, Senhor, pessoas mais pacíficas, que possamos compreender a sua mensagem que ilumina a nossa alma e os nossos destinos. Que possamos, no decorrer do caminho, Senhor, aprendermos a largar as nossas pedras. Que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Que possamos olhar o nosso irmão assim como olhamos a nós mesmos, com os mesmos direitos. Que possamos, Senhor, perdoar e amar a todos aqueles que
se voltam contra nós. Que possamos levar a fagulha da sua luz, Senhor, no coração de todos aqueles que caminham conosco. Que possamos ser humildes, que possamos compreender as vossas leis, Senhor, e não fugir do cumprimento de todas elas. Faça, Senhor, a tua presença, o farol a iluminar os nossos corações. Também pedimos, Senhor, que a sua luz possa alcançar a todos aqueles que se encontram na escuridão da alma, que se encontram desolados e abandonados, incompreendidos pelo mundo. Que a sua luz possa visitar aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, com a esperança no coração de poderem ser curados. Mas também pedimos, Senhor, que toque nos enfermos da alma, esta que necessita de tua luz e do teu amor. Que a sua luz possa alcançar, Senhor, a todos aqueles que se encontram abandonados, famintos, sem onde encostar a cabeça. Mas temos a certeza, Senhor, que vós sois um Pai de amor e misericórdia, e não há de abandonar nenhum de vossos filhos. E assim, Senhor, direcionamos ao nosso Pai a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Senhor, cairmos em novas tentações. E nos livre de todos os males. E o maior deles é ficarmos afastados de Ti e de seus ensinamentos, que venha iluminar todo o nosso ser. Que assim